Continuar o raciocínio, né, Tenente? Você estava falando aí que para tirar a carteira hoje a situação está mais complicada, né? O candidato aí a se habilitar para dirigir, ele tem mais rigor nas regras, tem que ficar mais horas lá para aprender, mas parece que não está aprendendo nada, porque o povo continua sem educação, né? O que ocorre é o seguinte, a norma foi mudada, existe mais rigor para se conceder aí o direito, né, de dirigir. E o que acontece é o seguinte, o cidadão, a impressão que dá, não são todos, né, mas uma grande parte aí, a impressão que dá é que ele se prepara para tirar essa carteira, sim. Ele vai à autoescola, a autoescola realmente ensina o que tem que ser ensinado, porque ele vai ao Detran e é aprovado. Só que a impressão que nos dá, quando a gente percebe alguns acidentes, algumas coisas que estão se tornando rotina na capital, é que a impressão é que o cidadão esquece aquilo que ele aprendeu. Condutas de regras de circulação e condutas do condutor aí, que deveria acompanhar ele aí durante toda a vida enquanto condutor, e o cidadão, a impressão que dá é que ele simplesmente esquece isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com a sua experiência de 20 anos de trânsito, qual que é o procedimento do motorista em Belo Horizonte que mais contribui para o caos no trânsito? Olha, como eu já falei aqui antes, eu não tenho números para falar para o senhor. Você tem experiência de 20 anos. Dentro da experiência, a gente pode fazer a seguinte afirmação. Condutores, se compararmos em questão de sexo, mulher, ela demonstra mais demonstra mais cuidado. E é infinitamente menor o número de condutores. Então aquela história de mulher no volante, perigo constante, não é verdadeira, né? A mulher é mais cuidadosa. Pelo menos números, né? Os números, as ocorrências, as estatísticas demonstram isso. Né? Tá certo que às vezes não desenvolvem, fazem fluir o trânsito da forma que os homens gostariam que fosse, mas a verdade é que existe bem menos mulher dirigindo do que homem, né, Tenente? Mas nada, será? Rangel, se você olhar aí no trânsito, aí você vai ver, de cada 15 homens tem uma mulher dirigindo. Mas, Rangel, em termos de acessibilidade, né, fechar cruzamentos seria o problema principal de Belo Horizonte, ou nós teríamos na acessibilidade outra questão que seria mais complicada aí? Coronel Mendonça, que eu posso, né, da experiência, como nós já falamos aqui, uma vez que nós não temos números, mas a gente que está todo dia no trânsito, a gente percebe sim que é um problema, vamos dizer, até não só de educação, mas como eu disse aí, talvez de esquecimento do condutor, que fechar cruzamento é uma infração de trânsito. E é uma norma que foi ensinada na autoescola. Ela está prevista no Código de Trânsito. E se o senhor me permite, vou até fazer a leitura aqui, o artigo 45 do CTB. Ele fala aqui, ó, mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, né, nenhum condutor, pode entrar em nenhuma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área de cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. E isso, senhores, os ouvintes aí que estão nos ouvindo, que estão na condução de veículos, constitui infração de trânsito com pena de multa prevista no Código. Então, é uma coisa que a gente está constantemente vendo. E o detalhe importante que a gente deve aproveitar a oportunidade para comentar é que eu não vejo benefício, né, do condutor ali, enquanto condutor. Eu vejo que o sinal está verde para mim, mas eu não tenho como avançar. Qual que é a minha vantagem em ficar no meio do cruzamento? Eu vou impedir que o outro, vou causar um outro congestionamento. Então, se eu tiver calma, se eu tiver uma delicadeza, se eu tiver uma cortesia para com o meu colega que está no outro cruzamento da transversal, com certeza nós vamos fazer esse trânsito fluir um pouco melhor. Mas tem algumas coisas também que atrapalham muito o trânsito. É que o senhor bem disse no início do programa que as nossas vias hoje, com raríssimas exceções, são as mesmas vias de 20 anos atrás. O senhor tem algumas áreas em Belo Horizonte que foram melhoradas, como a Antônio Carlos, a linha verde, o Boulevard Arruda, para fluidez de trânsito. Mas a Avenida Amazonas é a mesma, a Avenida Antônio Carlos, grande parte ainda é a mesma, né? Então, e nós temos hoje, segundo dados do Detran, cerca de 3 mil emplacamentos de novos carros por mês, ou seja, todos os dias 100 novos carros passam a circular em Belo Horizonte. Então, se não houver também uma grande engenharia de trânsito, nós temos alguns buracos em Belo Horizonte. Por exemplo, o trânsito no anel rodoviário vem muito bem, quando chega ali em cima do viaduto ali da Praça São Vicente, ele vem 4 pisos e de repente vira 2. Nós temos um grande problema, que isso acaba atrapalhando o trânsito urbano também, porque são aquelas vias, vias ali, viaduto São Francisco, nós temos o problema ali também daquela linha férrea no bairro das Indústrias, né? Ela vem
2, 3 pistas de rolamento descendo aquele anel rodoviário ali do BH Shop descendo, quando chega ali ele acaba afunilando, né? E aí nesse afunilamento, o cidadão que está vindo da via do minério, do Barreiro ali, para poder entrar na BR tem esse problema, o cidadão que desce o anel para entrar no Betânia tem esse problema. Então, eu acho que são engenharias que teriam que, obviamente, aumentar a largura do viaduto, porque acaba afunilando. Então nós temos esse problema de engenharia, nós temos, no meu entendimento de neófito nesse assunto, né, o problema do número de veículos que passam a circular em Belo Horizonte todos os dias, e Belo Horizonte não está preparado. Mas eu quero acrescentar uma outra pergunta aqui para o senhor, o seguinte: houve uma grande discussão, eu falei como representante do município de Belo Horizonte, sobre a BH Trans poder ou não atuar no trânsito, né? Chegou-se ao entendimento que, por ser uma empresa de economia mista, ela não poderia atuar no trânsito. A pergunta que eu faço houve algum prejuízo para o trânsito de Belo Horizonte com a saída da BH Trans, da fiscalização conjunta ou não com o batalhão de trânsito? Ô Júlio, gostaria de te responder essa pergunta, não sei se eu entendi bem. Quando você falou aí que ela foi proibida de atuar, me parece que, não sei se você quis dizer isso, autuar, né? Autuar, proibida de multar. Autuar, vamos dizer assim, emitir notificações. É porque o papel da BH Trans nos diz na Câmara o seguinte: bem, se a gente está ali fazendo a fiscalização e não tem o poder da pena capital, as pessoas não respeitam. Então ela ficou proibida de autuar, de multar, não de trabalhar no trânsito. Exatamente, é isso que eu quero deixar bem claro. Com certeza, hoje nós temos aí um efetivo que, apesar de nós termos sido elevado à condição de batalhão o ano passado, nós temos um efetivo que, se tivéssemos aí também o efetivo da BH Trans para somar conosco, com certeza nós teríamos amenizado aí talvez alguns problemas que o efetivo nosso talvez não tivesse como suprir. Mas a BH Trans vem aí trabalhando em conjunto conosco ainda, né? Nas fiscalizações de estacionamento, fiscalização, controle de trânsito, controle de área, condução de material, fiscalização de obra, aquelas outras funções mais do município que afeta a BH Trans, que ela continua sim atuando. E isso nos traz um alento muito grande. Porque imagine se nós tivéssemos novamente, como era antes da BH Trans, que abraçar tudo isso. O Júlio entrou no tema que é a questão das multas. Hoje em Belo Horizonte quem multa é só a PM e a Guarda Municipal, correto? Existe muita reclamação com relação à ação da Guarda Municipal. Depois parece para se auto-afirmarem que eles saíram canetando todo mundo. O senhor concorda com isso? Como é que o senhor vê essa situação? Bom, como eu conversei aqui com o Coronel Mendonça, com os senhores, eu não tenho números, né? Principalmente dessas reclamações, que chegam a informação, né, como vocês estão falando, que existem as reclamações, né? Como nós não temos números, vamos considerar que sejam comentários. Certo. E eu penso o seguinte: quando a Guarda Municipal recebeu essa incumbência, o que aconteceu? Isso é fato. O comandante foi solicitado e determinou alguns militares que fossem até a sede da Guarda Municipal para passar, proferir palestras, dar algum treinamento nesse sentido, nesse âmbito de trânsito. E o que foi feito? E todos os eventos nos quais a Guarda Municipal tem nos apoiado, realmente nós não temos visto reclamações ou que o trabalho que eles têm executado tenha deixado a desejar. Eu também imagino que é o seguinte: muita gente que reclama são os próprios infratores, né? Então quando você toma uma multa, você não gosta. Ninguém gosta de ser multado. Sim. Isso é obviamente porque eu acho que quando o cidadão ele é multado, ele tem advertência, ele tem uma certa graduação da multa. Mas aquela multa que pesa no bolso, ela realmente dói. Mas o que a gente mais ouve é o seguinte: bem, é o tal do radar escondido. Né? Qual que é a finalidade do radar? A finalidade é preventiva. Não corra, ande, não